Poema Não digas nada. Não digas nada, supor o que dirá a tua boca velada é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias. O que és não vem à flor das frases e dos dias. És melhor do que tu, não digas nada, sê graça do corpo nu que invisível se vê. Penso que o tema deste poema é o silêncio. A mensagem que me transmitiu é que o silêncio não é nada, mas é também tudo o que não foi dito. Se nada for ouvido, tudo pode ser verdade. Fernando Pessoa sempre insistiu numa realidade sonhada que nunca poderá ser alcançada. E é por isso mesmo que não ouvir nada é então melhor do que qualquer coisa real. O destinatário é indefinido. Sabe-se apenas que o sujeito poético pede silêncio ao mesmo. Em relação à sua estrutura, este poema apresenta rima cruzada, ou seja, esquema rimático AB-AB. Apresenta também 3 quadras e predominam os versos hexassílabos. Escolhi este poema pois este foi escrito na altura em que a relação entre Fernando Pessoa e a sua namorada Ofélia Queiroz estava a terminar e não haveria retoma. Por esta razão, penso que foi escrito como reflexão a este término. Achei interessante, logo, a escolha. Em relação ao autor, Fernando Pessoa nasceu em 1888. Foi um dos mais importantes poetas portugueses e uma figura central no modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou um tipo de poesia centrado na temática tradicional portuguesa e nos poemas líricos nostálgicos. Poemas que refletem o seu eu profundo, as suas preocupações, a sua solidão e o seu tédio. Fernando António Nogueira Pessoa faleceu aos 47 anos em 1935. Gato que brincas na rua, de Fernando Pessoa. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama, inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, tudo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. O poema fala da felicidade sentida por um gato que brinca na rua. O sujeito poético observa-o e percebe que a sua felicidade vem da despreocupação com que vive a vida, agindo por instinto, como diz no texto, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. Assim, o sujeito poético inveja esta felicidade e deseja ser como ele, inveja a sorte que é tua. Porém, rapidamente se apercebe que é humano e que, ao contrário do gato, vive a sua vida racionalmente, problematizando-a. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Ao ler este poema, percebi que provavelmente se trata de um gato de rua e, apesar da sua vida não ser fácil, contenta-se com um pouco, sentindo-se feliz com a sorte que tem, como mostra nos versos seguintes. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. És feliz porque és assim. Tudo nada que és é teu. O gato é também um bom servo das leis fatais, ou seja, aceita o seu destino tal como é, sem o questionar, desfrutando cada dia o melhor que consegue. Fernando Pessoa é um dos autores portugueses mais conhecidos a nível mundial, sendo as suas obras traduzidas para inúmeras línguas, como mandarim e russo. Este autor nasceu a 13 de junho de 1888 e faleceu a 30 de novembro de 1935. Foi poeta, escritor e tradutor. Enquanto poeta, escreveu sobre diferentes personalidades, chamadas de heterónimos. Este poema é constituído por 3 estrofes, todas elas quadras. O esquema rimático é AB-AB, CD-CD, EF-EF, ou seja, rima cruzada em todas elas. Quanto à métrica, quase todas são heptassilábicos, como por exemplo, por, que, sem, sor, de, se, xa. No total dá 7 sílabas métricas. Eu escolhi este poema porque gosto muito de animais e identifico os comportamentos do gato
deste poema com os da minha gata, ou seja, é feliz com pequenos nadas como andar atrás de uma mosca ou simplesmente estar deitado ao sol. E eu, enquanto ser humano, e porque por vezes me preocupo sem motivo, dou comigo aborrecido. Neste trabalho vou declamar o poema As Amoras e apresentar o seu autor. Eugênio de Andrade foi um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Tem obras publicadas em várias línguas. Recebeu o Prémio Camões em 2001. Eugênio de Andrade, pseudónimo de José Fontinhas, nasceu no dia 19 de janeiro de 1923 e faleceu a 13 de junho de 2005. Em 1932, muda-se para Lisboa, onde frequentou o Liceu Passos Manuel e a Escola Técnica Machado de Castro. Em 1936, Eugênio de Andrade começou a escrever os seus primeiros versos. Em 1939, publicou o seu primeiro poema, Narciso. Pouco tempo depois, começou a assinar com o nome Eugênio de Andrade. Em 1943, foi para Coimbra, onde permaneceu até 1946, após cumprir o serviço militar. Em 1947, já em Lisboa, tornou-se funcionário público, exercendo durante 35 anos a sua função de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. As Amoras. O meu país sabe as amoras bravas, no verão. Ninguém ignora que não é grande, nem inteligente, nem elegante o meu país, mas tem esta voz doce de quem acorda cedo para cantar nas silvas. Raramente falei do meu país, talvez nem goste dele, mas quando um amigo me traz amoras bravas, os seus muros parecem-me brancos. Repare também, no meu país, o céu é azul. O poema é constituído por uma estrofe com 11 versos, ou seja, uma estrofe irregular. Os versos são soltos ou brancos, exceto em 1, 6 e 9. Cada verso é constituído por 9 sílabas métricas, ou seja, a sílaba. Escolhi este poema pois faz-me lembrar a terra onde os meus avós nasceram, em que costumamos apanhar amoras que nascem nas silvas. Autopsicografia de Fernando Pessoa. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888. Era filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, e Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores. Foi um dos mais importantes poetas de língua portuguesa e figura central do modernismo português. Fernando Pessoa, acompanhando a família, seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durham High School. Em 1901, escreveu os seus primeiros poemas em inglês e com 16 anos já havia lido os grandes autores de língua inglesa como William Shakespeare. Em 1902, a família voltou para Lisboa e em 1903 retomou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town. O poeta regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte, a fim de dispor de tempo para ler e escrever. Em 1912, Fernando Pessoa estreou-se como crítico literário na revista Águia e como poeta em Renascença. A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu. Nessa época, criou os seus heterónimos principais como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares e Álvaro de Campos. Em 1934, Fernando Pessoa candidatou-se ao Prémio de Poesia do Secretário Nacional de Informações de Lisboa com a obra Mensagem, o seu único livro publicado em vida, obtendo o segundo lugar. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem-se bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Mensagem. Com a palavra e o título Autopsicografia, o autor pretende abordar algumas das suas características psicológicas, mencionando nesta obra poética o próprio Fernando Pessoa.
Com a presença de uma metáfora na primeira estrofe, podemos concluir que o poeta classifica-se como um fingidor, ou seja, é capaz de se transformar nos seus próprios sentimentos e por essa razão consegue se expressar de maneira única. A sua capacidade de fingir explica a criação dos vários heterónimos pelos quais ficou conhecido, onde consegue abordar várias emoções e transformar-se em cada uma delas, criando assim distintas personalidades e pessoas. Na segunda estrofe, o autor consegue despertar certas emoções no leitor, dores, não as do autor, mas sim as que derivam da interpretação do poema. Na última estrofe, o coração é descrito como um comboio de corda, que gira e que tem a função de distrair ou divertir. Seguindo esta frase, podemos concluir que o poeta, ao dizer isto, usa o seu intelecto para transformar o sentimento em algo que ele viveu. Estrutura do poema. O poema é composto por 3 estrofes com 4 versos cada uma, quadras, que apresentam rima cruzada, sendo que o primeiro verso rima com o terceiro verso e o segundo rima com o quarto verso, AB, AB, e com um total de 12 versos. Os versos são heptassílabos ou rondia maior, ou seja, têm 7 sílabas métricas. Razão da minha escolha. Sempre gostei de me desafiar e tentar o mais difícil depois do fácil. Por isso escolhi um dos meus autores favoritos de poema, Fernando Pessoa, e este poema que o caracteriza.